A gente. Tudo bem. Bom, vamos continuar então, mas esse estudo que deve ser um pouco longo, me perdoem, mas vamos seguir na leitura desses textos que temos para considerar. Esse slide, continuando 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 a 16. Bruno, enquanto eu passo aqui, se você quiser fazer o chamado individual, Suelen e tal, para ver se ela consegue entrar, tá bom? Ok, já mandei. Vamos lá. E seguindo a leitura, então, do texto de 1 Coríntios 2, 12 a 16. E ela, a pessoa natural, não pode entender as coisas do Espírito de Deus, não pode entendê-las. Por que não pode entendê-las? Porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Paulo responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. Só para não deixar passado direto essa ideia do ter a mente de Cristo, para ninguém confundir essa ideia, eu queria pensar com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo, e essa experiência vai servir de ilustração, tá bom? Não é exatamente assim, é só parecido. Vamos lá. Quando eu casei com a minha esposa, em 11 de junho de 1995, perdão, 1995, quando eu casei com ela, eu me lembro que já tinha vivido 25, quase 25 anos praticamente solteiro, né? E o meu corpo produzia uma determinada quantidade de calor dentro da coberta, né, debaixo da coberta, do edredom. E quando eu me casei com ela, a partir daquele dia, eu percebi que eu não conseguia ficar debaixo do mesmo edredom que ela. Podia ser frio, calor, o que fosse, eu não conseguia, porque se eu ficasse debaixo do mesmo edredom, meu corpo produzia tanto calor, aí juntava o calor do corpo dela também, e era tanto calor que eu não conseguia ficar debaixo do mesmo edredom. Então eu tinha que dividir, ela ficava de um lado ou do outro. Muitas vezes eu nem ficava com edredom nenhum, porque eu não aguentava. Aí eu achava interessante que quando eu olhava para o lado assim, antes de assim, de estar sonolento, né, se preparando para dormir, eu olhava para o lado para ela, e a minha esposa sempre estava colocando o edredom sobre a orelha, sabe? Ela estava deitada assim e colocava o edredom sobre a orelha. E eu ria dela. Às vezes ela estava quase dormindo assim, eu puxava o edredom da orelha para ver se ela dormia, e ela acordava, e ela pegava como chama, o cobertor, né? E colocava de volta assim, me deixa em paz, né? Aquela coisa, eu brincando com ela. O fato é que o tempo passou e hoje eu não consigo dormir se não cobrir a orelha. Entendeu? Eu não tenho como mais tirar sarro dela, porque eu faço a mesma coisa. Mas por que isso? Porque eu me habituei com ela. De tal forma que eu sinto, às vezes, o que ela sente, não ao mesmo tempo, né? Não é tipo de uma simbiose, sei lá, não. Tipo de uma ligação tipo mística, não, não é isso. Mas, assim, eu sei o que ela sente, eu sei o que ela gosta, eu sei o que ela quer. Então eu conheço ela, eu sei as vontades dela. Então, eu sei de tal forma como se parte da mente dela fosse minha, porque eu entendo mais ou menos como funciona. E é isso que acontece com a gente com Cristo, né? Quando a gente convive com Ele direto, a gente acaba entendendo Ele. A gente acaba é, percebendo quando Ele não gosta de algo, quando ele gosta igualmente. Então, esse é o sentido do nós temos a mente de Cristo. Não é que, eu não sou mais eu sou Jesus, você não me chama de Samuel mais. Não é esse tipo de. Não é, nós não entramos nesse tipo de compreensão. Não é isso que o texto quer dizer. Nós somos, cada um preserva a própria identidade, mas a gente sabe como Jesus pensa, como Jesus quer, as coisas que ele gosta. Nesse sentido, sabe? Eu não estou falando que a gente entende a mente de Deus, por favor, não me entenda mal, assim, no sentido de a mente de Deus é infinita, irmãos. Não tem como assim, a compreensão dele é incalculável, mas a gente sabe o que ele gosta, sabe o que ele não gosta. A gente sabe o que agrada a ele e o que não agrada, mais ou menos nesse sentido. Então vamos seguir a leitura em Levítico. Aqui eu vou tentar não demorar. Então Moisés e Arão entraram na tenda da congregação, do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, que ficava fora da tenda da congregação, né, no pátio do santuário, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar. Esse fogo, quem acendeu foi Deus, porque o fogo saiu de diante do altar do Senhor. O fogo saiu de lá e foi lá fora, e consumiu o holocausto.
Então esse fogo era santo, porque era o fogo de Deus. Ele tinha acendido aquele fogo no holocausto. E os sacerdotes tinham que trabalhar mantendo aquele fogo. Aquele fogo tinha que ser preservado. Então vamos lá. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Vamos adiante, próximo slide, que essa parte tem que ser breve. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que Deus não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximarem de mim e serei glorificado. Ele falando aqui em tom de repreensão, porque aqueles dois homens, filhos de Arão, o sumo sacerdote, eles entraram na tenda da congregação com fogo estranho, e Deus não queria, ele não tinha ordenado, algo que ele não lhes tinha ordenado. Ou seja, você e eu não estamos na liberdade de fazer e apresentar para Deus aquilo que ele não pediu. Entende? Então, assim, as ofertas que a gente faz para Deus, como o louvor, a pregação, o serviço missionário, as ações de graça, não devem ser ao nosso gosto. É aquilo que Deus pediu. A oferta é dada para ele, não é para nós. Vamos seguir adiante. Próximo slide. Levíticos 10 ainda, agora nos versos 9 a 11, diz: vocês e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então, eles não deviam, tudo leva a crer, como Deus falou logo em seguida daquele caso na Nadab e Abiú, da bebida forte, do vinho, tudo leva a crer que eles fizeram aquilo porque estavam bêbados. O contexto dá a entender isso. Eles estavam bêbados e não usaram o fogo que Deus tinha usado para queimar o altar. Eles usaram um fogo diferente e eles foram consumidos, porque fizeram algo que Deus não tinha ordenado. Aí alguém diz assim, mas espera aí, fogo não é fogo? Se vai usar o fogo do altar, que Deus tinha, ele mesmo tinha provocado aquele fogo, ou se vai usar um fogo qualquer, né, aqueles fósforos Fiat Lux antigos, aquele Guarani, por exemplo, né? Daí, fogo não vai consumir do mesmo jeito? Na prática não é a mesma coisa? Sim, na prática dá na mesma. Só que Deus faz separação, porque ele é santo e o seu povo tem que ser santo. Deus não é um Deus qualquer, ele é separado dos falsos deuses. E o seu povo não deve ser unido aos outros povos. Determinado pelos outros povos. Tem que fazer as coisas à parte. Não que no trabalho missionário, irmãos, tem que estar lá, contato com eles. Mas no que diz respeito ao que dirige ele é o instrumento do reino de Deus, reino dos céus. A igreja não está na liberdade de fazer as coisas como o mundo quer. Ela vai fazer quando aquilo não conflita com, por exemplo, é uma lei estatal, uma lei do estado X, do governo Y, né, qualquer tipo de governo. Ela vai fazer quando não entra em choque com os princípios da palavra, com aquilo que Deus ensinou. Quando entra em choque, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então é isso que eu estou chamando a atenção aqui. Próximo slide para a gente conhecer um pouco mais sobre a questão de santificação. Em Levíticos 20 diz assim: portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o santo, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. O que é santificação, então? Segundo esse texto aí, santificação é guardar os estatutos de Deus. Estatuto, essa palavra no hebraico é ruká. Eu não sei se a pronúncia é mais aspirada ou menos aspirada. Eu sei que é a palavra ruká. Essa palavra ruká significa costumes. Então, quando a Bíblia diz assim, guardem os meus estatutos, está falando, guardem os meus costumes e tratem de cumpri-los. Isso é santificação. Eu mostro que eu sou de Jesus quando eu cumpro os seus preceitos, os seus costumes, aquilo que ele ensinou na Bíblia. E não ande nos costumes dos povos. Veja o que diz o próximo slide. Aliás, tem um slide eu acho que pulei aí o slide do Levíticos 18. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada, Bruno. Dá uma voltadinha, ver se tem um slide do Levíticos. O 18 aí, ó. O 18.
O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito. Então, ele está falando assim, ó, vocês vão fazer uma coisa, o Egito outra. Esquece o Egito. Do ponto de vista do que pratica, deixa eles para lá. Faz como eu mando. Onde vocês, ó, não façam como faz a terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Então, não andem segundo os seus estatutos. De novo, aquela ideia do costume, certo? A palavra estatuto significa costume. Não andem segundo os seus costumes, os costumes desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus costumes, os meus estatutos, para andarem neles. Eu estou falando costume no lugar de estatuto porque esse é o significado da palavra ruká. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, quando que a gente faz de Deus, quando a gente faz o que Deus manda, nós estamos mostrando isso, que nós queremos pertencer a Ele, que somos dele, nós não somos do mundo. Próximo slide. Aí sim, o Levíticos 20, próximo slide agora. A gente vai entrar na parte final do Levíticos 20. Aí, ó. Eu vou pular algumas partes, tá? As em branco, para poder correr, tá? Por causa do tempo. Guardem, portanto, todos os meus estatutos, ou seja, os meus costumes, tá bom? Estou frisando para vocês. E cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual os estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Ou seja, se eu parar de guardar os estatutos de Deus, a terra onde eu habito pode me vomitar. Deus pode me repelir. Não, vamos continuar aí. Não andem nos costumes dos povos que eu vos expulsar de diante de vocês, que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vocês, eu já disse que herdarão a terra deles, e eu a darei a vocês em herança, terra que manda leite e mel. Próximo slide, no finalzinho diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Então presta atenção, isso é chave, gente, ó. Deus separou a comunidade judaica e, portanto, a igreja, por extensão a igreja, dos povos do mundo e dos costumes deles, para ser dele. Ó, eu sou o Senhor, Deus de vocês, que eu separei de todos os povos, portanto, façam distinção entre os animais puros e impuros e assim por diante. Vamos seguir no finalzinho. Mas no finalzinho amarelo. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. E os separei dos outros povos para que sejam meus. Então, quando Deus fala assim, eu separei vocês dos outros povos, está claro que ele está querendo criar uma distinção entre o povo redimido e os que não são redimidos. E que essa distinção seja tal que não haja confusão. Todo mundo saiba perceber quem é quem. Próximo slide. Eu estou só indo na mesma sequência para vocês perceberem a igreja de Deus no cenário do fim. Próximo slide, vamos lá. Forma literária e função teológica em Levíticos. Esse texto está no volume 3 da série Darkon, a série Daniel and Revelation Committee. Essa série foi preparada nos anos 80 para combater uma heresia que surgiu dentro da igreja adventista por um PhD, um doutorzão daqueles famosos dentro da igreja, o chamado Desmond Ford. Ele começou a pregar que não tinha santuário no céu, que não tem juízo investigativo, e que um monte de coisa estava errada na doutrina adventista em relação ao santuário. Então a igreja juntou 114 teólogos, traçou uma estratégia, cada um deles pegou um setor para estudar de Daniel, de Levíticos, de Hebreus, de Apocalipse, tudo em relação ao santuário, para estudar tudo, para ver o que estava faltando no ensino adventista para refutar aquele camarada. Aí saiu esse texto aí no volume 3. O cerne teológico da primeira coluna do livro de Levíticos, quer dizer, Levíticos até a metade do livro de Levítico, metade, está orientado em torno do tema da justificação pela fé. Um exemplo disso, Levítico 5:10, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado. Aí, fecha parênteses, e é equiparado com o cerne teológico da segunda coluna. Então, na segunda coluna tem outro cerne teológico, qual que é? Santificação, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, Levítico 19:2. Livro 70 Semanas, Levítico e a Natureza da Profecia, página 93, William Shea. Então, nós temos aí que aquele trecho que nós estamos estudando não era da justificação, aquele trecho de Levítico, era da santificação.
é ser separado do mundo e obedecer os costumes divinos, né, para ser dele. E, segundo Reis, esse texto é bem emblemático, porque ele acrescenta um detalhe em tudo aquilo que a gente já leu. E o detalhe é grave, viu? Diz assim, ó, isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder do faraó, rei do Egito. E temeram, note bem, ao que o povo de Israel fez. O povo de Israel fez. E temeram outros deuses e andaram nos estatutos das nações. Ou seja, temeram outros deuses, andaram nos costumes das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Então presta atenção. Tem dois grupos de costumes aqui. Um grupo de costume dos outros povos, que eles passaram a obedecer, seguir, e os costumes que os reis de Israel criaram, estabeleceram. E isso também aborreceu a Deus. Então, note, se nós criarmos costumes que sejam maus, que diferenciam melhor, que nos aproximem do mundo e nos distanciem dos princípios e costumes ensinados na Bíblia, a coisa não vai ser boa para a gente. Porque o rei já está dizendo o que aconteceu com eles, pode acontecer de novo. Então, cuidado com buscar semelhança com as práticas, com as coisas erradas mundanas. Note bem, deixa eu fazer uma ressalva aqui essa altura para não ficar uma coisa meio que tudo que vem do mundo é errado. Não é assim, presta atenção. Pode ser que alguém tenha saído 5 minutos antes desse momento de estudo e perca essa explicação agora. E depois me julgue errado. Presta atenção. Vocês já viram as pessoas montando prato de comida, colocando a sua comida? Na minha casa, eu criança, eu vi 2 modelos de montar comida. Mas tem outros, eu admito. O meu pai é nordestino, ele é do Rio Grande do Norte. E a minha mãe é paulista. Ela nasceu no interior de São Paulo. Eu sou paulistano, nasci aqui na capital. Aí o que acontece? A minha mãe gostava de colocar o arroz e o feijão por cima. O meu pai gosta muito de feijão. E meu pai coloca o feijão por baixo. Ele primeiro recheia de feijão e depois ele vai colocando o arroz. E aí ele coloca algumas coisas e tal. E normalmente ele come fruta junto. Talvez ele esteja assistindo ainda o estudo, ele vai lembrar que eu estou falando aqui. Ele coloca banana, coisa assim, para comer com arroz e feijão. Eu acho estranho, né? Esse hábito eu não peguei com ele. Mas até hoje eu tenho a prática de colocar o feijão antes do arroz. Eu gosto de feijão, mas não tanto quanto meu pai. E eu peguei o modelo de montar o prato de comida como meu pai. Pergunta: assumir um costume, um hábito, uma prática de montar um prato de comida assim, feijão por baixo, arroz por cima, ou vice-versa. Ou ainda, sabe aqueles pratos de comida que a pessoa monta, que ela separa as coisas assim, ó. Irmão, você tá de brincadeira. Banana com arroz e feijão é bênção, filho. Você é louco. Eu sei, eu sei, André. Peraí, presta atenção, assim, ó. Presta atenção, tem gente que prepara o prato que parece aquele presidiário, sabe? Coloca assim setorizado. Salada num lugar, assado no outro, arroz no outro, feijão no outro, assim, entendeu? O meu é assim. Exato. Então o que acontece? Isso aí tem algum problema com a Bíblia? Não, gente, eu não estou falando desse tipo de coisa. Tem coisas práticas que são práticas normais, que se faz em todas as nações e até regiões. O Brasil é um país continental. As práticas, por exemplo, alimentares do Nordeste são diferentes do Sul, e são diferentes do Sudeste, são diferentes do Centro-Oeste, assim por diante. Então, eu não estou falando de coisas inocentes, eu estou falando de práticas que afetam os princípios da palavra, a integridade da mente, o decoro no vestuário, no procedimento, por exemplo, de pais com filhos, marido com esposa, etc. Práticas contrárias à Bíblia. Por favor, entendam isso. Próximo slide, vamos seguir adiante, então. Vamos seguir. Feita essa ressalva, já posso seguir adiante aí, Bruno. Então, vamos lá. A relação da igreja com o mundo. E agora a coisa começa a ficar um pouco mais tensa. Porque eu vou colocar textos da Bíblia, textos do Espírito e Profecia, que talvez alguns dos irmãos não saibam. Olha o que está escrito aí. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se aguardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto, porém, bom, deixa por enquanto fica aí mesmo.
precisa nem seguir adiante, então presta atenção. Então vamos lá. O que Jesus está dizendo aqui? Que quem é de Jesus, o mundo vai odiar. Quem não é de Jesus, o mundo vai amar. Falou assim, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Está escrito na terceira linha ali, ó. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, eu vou só dar um exemplo aqui, ó, um exemplo sem nome. Mas você, pela experiência de adventista, de cristão, vai saber disso. Tem cantor ou cantora adventista que já se apresentou em palco de música mundana e cantou música mundana e o mundo fez festa com ele? Não é uma pergunta retórica, você não precisa responder. Isso tem. E naquele mundo, o mundo está amando o que é dele? Sim ou não? Tá. Essa pessoa pode ser de Cristo, irmãos. Você entendeu? Quem é de Jesus não vai cair nessa conversa. Ele vai atrair as coisas do mundo para Jesus e para a verdade. Ele é distinto. Ele não se assemelha àquelas coisas. Ele não se curva àquelas coisas do mundo. O de Cristo, aquele que é de Cristo, ele ou ela, não é homem ou mulher, ele não vai modelar o seu sermão, o seu testemunho, o seu modo de vida, o seu louvor. Ele não vai modelar de acordo com os padrões de fora. Ele vai escolher padrões mais altos, porque o reino de Deus é superior. O reino de Deus é perfeito, ele é santo. Ele não se conforma com coisas que acontecem no mundo. Próximo slide. Vamos seguir adiante, dando uma gravidade um pouco maior para esse negócio. Então, não podia faltar esse texto, né? Todo mundo já conhece, 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Já te falei que não é para odiar o feijão, o arroz, ou o jeito de colocar no prato. Estou falando das coisas ruins do mundo. Ele vai dizer, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Tudo que há no mundo, tudo que, então vou odiar a cachoeira. Não, foi Deus que fez, não é isso. Vamos lá. Tudo que há no mundo, o que há no mundo? Ele diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas que João nomeia não procedem do Pai, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós temos aí uma definição clara e resumida daquilo que há no mundo que a gente tem que evitar. Soberba da vida, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. São coisas que nós temos que evitar. Próximo slide. Lutar contra isso, não nos conformar. Grande conflito. Agora vem o texto do Espírito de Profecia. Eu estou construindo bastante, irmãos, para depois, quando chegar no cenário do fim, ser só um arremate, sabe? Mas a parte mais legal, assim, do ponto de vista da curiosidade e tal, é aquela. Vamos lá. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado, inevitavelmente, o fará parecer menos repelente. Então, gente, a gente não pode ficar se acostumando com coisa ruim, com o pecado, porque se a gente acostuma com ele, acaba se tornando... tanto faz, a gente se acostuma, sabe? É complicado. Próximo slide. Vamos lá, rapidinho. Grande conflito 593. Esse é muito bom também. A linha de separação entre cristãos, professos e ímpios é agora dificilmente discernida. A linha de separação. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem ao mundo, a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Então, notem bem, o diabo quer unir a igreja ao mundo. Deus quer separar. Note, eu vos separei dos povos para que sejam meus. Vos santifique. Como eu sou santo, vocês têm que ser santos. Para cumprir os meus costumes, não os dos povos, do Egito, de Canaã. Você percebeu a ênfase? Deus está querendo criar distinção entre o seu povo redimido e os que não são redimidos. Irmãos, se não tiver distinção, o sal não presta para nada. Não está salgando. Não está salgando. A luz não está brilhando mais, entendeu? Esse aqui é um perigo grave para mim, irmãos, e para cada um de vocês. Fala, André. Tem uma coisa nesse texto, eu já usei esse texto algumas vezes, e o que me intriga nele é a parte final do texto. O texto diz assim, eles amam o que o mundo ama, né? Eles gostam do que o mundo gosta, e aí a gente entende música do mundo, roupa do mundo, comida do mundo, ok. Mas o texto diz assim, Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os para a fileira do espiritismo.
Aqui tem um ponto interessante, né? Porque, assim, dizer que a igreja está se tornando mundana, que os irmãos estão se envolvendo com o mundo e tal, isso daí a gente escuta em todo sermão, né? Agora, o final desse texto, ele é importante para a gente, porque, assim, a gente sabe que nos últimos dias o espiritismo, o protestantismo apostatado e o catolicismo, eles vão Vão dar as descobrir, mãos. vão dar as mãos contra a verdade. E o texto está dizendo que alguns adventistas vão fazer parte desse grupo de espírita. Vão embarcar nesse negócio. Você entendeu? E aí a pergunta Sim. é, como? Como? Entendeu? Isso tem a ver com a apostasia ômega. Um dia, a gente marca um dia para estudar a apostasia ômega aqui, falou? Beleza? Para dar um pouco mais de colorido nesse tema que o André está abordando agora. Como que o Satanás vai unir os cristãos com o mundo, formando um corpo e arrastando todos eles para as fileiras do espiritismo? Isso Você tem pode tudo a ver com falar a semana apostasia que vem. ômega, que tem a ver com o livro A Busca, com os exercícios espirituais, com oração centrante, aquele tipo de misticismo da oração repetitiva. A gente vai entrar nisso depois. Você pode falar semana que Importante. vem o ômega emergente, e aí já fica na linha. E isso já está dentro do adventismo. Note, não é que está de maneira tranquila, na paz. Não, está tendo controvérsia dentro da igreja adventista por causa do ômega, entendeu? A igreja tem atalaias dentro, e no Brasil, principalmente, tem atalaias que os homens estão fazendo força contra, os homens de Deus estão fazendo força contra essas práticas. Então, Deus tem seus homens, viu? Pode ter certeza. Próximo slide. Vamos lá, então, 295 aí, ó. Meu reino de Jesus não é deste mundo. João 18:36. A união da igreja com o Estado, e agora, ó, gente, note bem, agora não é o mundo, tá? É a união da igreja com o Estado, ou seja, com o aparato de governo, não é? Com o aparato de governo de política, certo? A união da igreja com o Estado, não importa quão fraca possa ser, conquanto pareça levar o mundo mais perto da igreja, não leva, aí tem um errinho de português aí, não leva, em realidade, senão a igreja mais perto do mundo. Está escrito não leva, não leva. Então, gente, é muito arriscado. Então, não é união só com o mundo, com os costumes do mundo, é com o Estado, é perigoso. Próximo slide, Bruno, vamos seguir adiante para a gente terminar hoje. Aí nós temos Parábola de Jesus, que é um textinho também, esse aí é duro, viu, de engolir. Duro de engolir. Tá escrito assim, muitos que se chamam cristãos são meros moralistas, humanos. Recusam a dádiva que somente podia habilitá-los para honrar a Cristo como representá-lo ao mundo. A obra do Espírito Santo lhes é estranha, não são obradores da palavra, praticantes da palavra, né? Os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que se unem ao mundo tornaram-se quase indistintos, ou seja, é como se dissesse assim, não dá para perceber quem está com Cristo e quem está com, sabe, é tão misturado que não dá para perceber mais a diferença entre um e outro. Note, no primeira parte do nosso estudo, nós vimos como Deus queria que distinguisse, tem que ser distinto, vocês têm que ser diferente daquele povo lá, dos costumes deles e os deles de vocês. Mas aqui ela falou assim que não dá para perceber mais a diferença. Os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando. Olha essa palavra, subordinando. Presta atenção nisso. O povo está se subordinando ao mundo, às práticas, costumes e egoísmos. A igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja e na obediência da mesma. Diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. Note, ela fala isso num determinado contexto, na época dela. No nosso tempo, nós é que temos que pegar o texto e fazer a aplicação para a gente. Será que eu estou, individualmente, eu estou me subordinando ao mundo? Eu estou falando para a gente fazer um exame de coração. Não é para a gente usar o texto para atacar essa ou aquela, igreja adventista de tal lugar. Não é isso. A gente tem que falar eu mesmo, entendeu? Você. Porque o que importa aqui é cada um de nós fazer o exame de coração para saber como a gente está com Deus. Próximo slide. Então, é perigoso isso. O desejado de todas as nações diz assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso aqui é Lucas 17:21, se não me engano. O evangelho da graça de Deus,
com seu espírito de abnegação, não se pode harmonizar com o do mundo. Os dois são antagônicos. Então, assim, gente, ó, o evangelho da graça de Deus, com seu espírito de abnegação, ele não pode se harmonizar com o espírito do mundo. Os dois espíritos, do evangelho da graça e o espírito do mundo, são incompatíveis, antagônicos, eles são inimigos, não tem acordo. Agora, pergunta, como posso eu ter o evangelho da graça de Deus no meu coração e eu estar de mão dada com o espírito do mundo? Com o jeito do mundo ser. Samuel. Só para pensar, tá bom? Vocês não precisam... pensa isso, medita, você individualmente. Fala, André. É que o Ayrton Killer, já há algum tempo, já faz um tempinho, ele postou uma frase no Facebook dele. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó: alguns refletem esse pensamento querendo modernizar nossa mensagem ou estilo de vida para tornar atrativa a igreja. Querem parecer menos diferentes e mais iguais. Para Ellen White, essa estratégia está errada. Ela é clara quando diz: a conformidade com os costumes mundanos converte a igreja ao mundo e jamais converte o mundo a Cristo. Então, assim, essa preocupação dessa mundanização, graças a Deus, ela tem partido do alto escalão da igreja também. Graças a Deus, louvado seja Deus. Não, o Ted Wilson, quando ele assumiu a primeira vez, ele fez um discurso também de reforma. O Ayrton Killer já tem trabalhado nessa linha já há algum tempo. O pastor Adolfo, recentemente, também fez um sermão num concílio de pastores. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Nós vimos o Rafael Rossi também assumindo uma boa postura, né? Então, graças a Deus, eles estão começando a atentar para esse negócio aí. Porque, irmãos, isso... desculpa, assim, André. Rapidinho, e quando esses homens começam a ver, começam a mencionar, porque assim, é muito mais perceptível para nós que estamos aqui no meio do que para eles lá em cima, na cúpula da igreja. Sim. Se o problema já está chegando lá, a ponto deles começarem a tomar partido, tomar decisão, é porque está muito mais feio do que a gente pode imaginar. Sim, né? sim, com certeza. E graças a Deus que eles estão tomando postura. André, sabe o que me enche de ânimo, que me enche de esperança? É que Ellen White fala que quando a reforma tão esperada por Deus que aconteça na igreja começar, vai começar com os pastores, os ministros. E isso me anima, irmão. Isso me enche de alegria, porque saber que tem homens de Deus dentro dessa igreja e eles estão despertando para o perigo que ameaça o rebanho de Cristo, o seu povo. E eles estão estudando e se preparando para advertir a igreja. E quando eu vi esta semana uma palestra do pastor Rafael Rossi, aquilo me encheu de alegria, de esperança. Porque eu vejo as ameaças, antes de saber que o pastor Rafael Rossi estava preocupado com essas ameaças ideológicas, eu já via, e ele possivelmente também já via, só que eu não sabia dele. E hoje eu vejo que ele está se levantando para poder dar uma advertência ao povo de Deus, com amor, avisá-lo do perigo que não se avizinha, que já entrou, sabe? Então a gente precisa despertar. E é mais ou menos nesse contexto que vem a segunda parte do estudo. Então aqui, ó, seguindo adiante, a ambição pelo domínio de todos, ó, a ambição, note bem o título aqui, pelo domínio de todos, primeira tentativa aparente do domínio de todos. Nós temos um texto aí de Gênesis, capítulo 10. Diz assim: Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Note bem, irmãos, essa frase aqui no hebraico, ela tem um sentido de oposição. Nimrod ao Senhor. Nimrod tornou-se caçador de homens. Caçador seria aprisionava e tornava escravos. Né? Ele era um escravagista, vamos dizer assim. E é poderoso caçador diante do Senhor, em desafio ao Senhor, certo? Ele queria dominar o mundo. Então ele criou várias cidades, uma delas Babel, onde edificaram aquela torre em desafio ao Senhor, porque eles sabiam, né, os relatos recentes do dilúvio,
E eles disseram assim, vamos fazer uma torre que sobe até o alto para a gente se tornar conhecido. Mas queriam se tornar conhecidos por quê? Por aqueles que, quando fazem o mal, o juízo de Deus não os atinge. Eles pensaram assim, quando vier o dilúvio de novo, não vai atingir a gente, ele vai estar na torre. Mas não tem jeito, não. Deus desbaratou a obra deles. Então foi o primeiro projeto de domínio de todos, dos indivíduos, né? De um imperialismo, vamos chamar assim. E, infelizmente, esse projeto não parou na mente de Nimrod, como a gente sabe, né? Próximo slide.